Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na semana 7, na mensagem 23. Muito mais, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. Senhor Jesus, quando você abençoa o like, você está sendo um com a palavra, está promovendo a palavra da vida da igreja, a palavra do evangelho do reino para as pessoas, essa palavra profética que nos dá direção. Ó Senhor Jesus, e o mais importante, que você busque o Senhor, você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer transmitir especificamente, pessoalmente para você. Ó Senhor Jesus, e também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 11. Senhor Jesus, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Senhor Jesus. Agora ler coração, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Senhor Jesus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o pleno conhecimento de Deus. Senhor Jesus. A Bíblia, os livros espirituais e as mensagens que tratam da palavra são para gerar o conhecimento interior, subjetivo da pessoa de Deus em nós, e não para obtermos conhecimento teórico e doutrinário. O conhecimento de Cristo é resultado de uma busca espiritual adequada e de um viver diante do Senhor. O estudo da Bíblia e dos livros espirituais deve ter como objetivo nos trazer revelação da pessoa de Deus e produzir em nós um conhecimento íntimo do Senhor. No dia a dia, precisamos ir diante de Deus em oração e rogar-lhe por conhecimento e revelação. Precisamos aprofundar-nos em nosso estudo da Bíblia, não nos contentando apenas em ouvir a palavra de Deus nas reuniões nos finais de semana. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos reagir, aplicá-la ao viver diário e não apenas memorizá-la. Uma busca superficial produz um viver distante de Deus e pobre em experiências subjetivas com o Senhor. Ó Senhor Jesus, obter o pleno conhecimento de Deus é gerar conhecimento de vida e de realidade espiritual, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele. Paulo não se refere ao conhecimento superficial, e sim ao pleno conhecimento de Deus, Senhor Jesus. Precisamos investir nosso tempo em conhecer o Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Sem o pleno conhecimento da pessoa de Deus, não discerniremos sua vontade. Esse conhecimento é necessário para amadurecermos e crescermos em nossa carreira cristã. Prosseguindo em conhecer a Cristo, nosso amor aumentará. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Mediante o conhecimento adequado, temos amor com discernimento e percepção, Senhor Jesus. Em Colossenses lemos, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Dessa forma, viveremos de modo digno, agradando o Senhor e deixando de ser crianças espirituais, agindo com moderação, maturidade e responsabilidade. Assim, estaremos revestidos do Senhor para obter o pleno conhecimento. Senhor Jesus, precisamos empenhar-nos em conhecer o Senhor em toda a sua plenitude, como Deus da glória, da justiça, da santidade e do amor. Não há outro além dele. Todo o nosso amor deve ser direcionado. Ao entrarmos em contato com Deus, recebemos luz e reconhecemos nossa própria condição e a necessidade de nos arrependermos. Se não vivermos no Espírito e se não nos arrependermos de nossos erros, pecados e procedimentos, não haverá como crescermos e amadurecermos. Por outro lado, progrediremos espiritualmente e viveremos em novidade de vida, se pararmos de viver em nosso ego, o velho homem, e deixarmos para trás as velhas experiências. Senhor Jesus. Em 2 Pedro lemos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O pleno conhecimento de Cristo nos torna férteis e ativos para promover a fé e nos conforma ao Senhor Jesus para sermos como Ele é, vivendo na presença do Senhor, exercitando o nosso espírito para contatá-lo. Nosso desfrute da palavra será renovado, as reuniões da igreja serão cheias de frescor e nossa pregação do Evangelho será repleta de frutos. Assim, não seremos abalados pelas dificuldades, pois seremos íntimos de Deus, daquele que chama à existência as coisas que não existem, vivifica os mortos e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele é nosso El Shaddai. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu particularmente, quando eu assisto na internet, em lugares por aí, as pessoas falarem de Deus, falam assim, é o Criador. Aí quando fala de Jesus, é o Messias, Senhor Jesus, botando algo assim bem impessoal, Eu fico muito triste, Senhor Jesus, porque nós precisamos hoje conhecer Deus com pessoalidade, de maneira pessoal, de maneira íntima, conhecer Deus pelo seu nome, Ó Senhor Jesus, como a gente já viu essa semana, ali, o nome de Deus é algo impronunciável, feito de 4 consoantes, YHWH. Alguns traduziram como Jeová ou Javé, Senhor Jesus. Mas a pronúncia verdadeira já se perdeu, pelo tempo, Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que hoje o Senhor nos deu, esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus.
né, que quer dizer, né, que o Senhor é a nossa salvação, né? Esse nome, né, YHWH, né, o Senhor, né, o Jeová, Javé, né, como você queira chamar, né, ó Senhor Jesus, Ele é a nossa salvação. Então hoje, né, o nome que nos dá salvação, né, o nome que nos leva para o Espírito é o nome de Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós não chamamos o Senhor, né, só de Jesus, né? Não é um Senhor, simplesmente Senhor como uma pessoa idosa, mas é Senhor, esse Senhor do nome original, né? O senhorio do Senhor, né? Jesus, ele não pode ser só o nosso Salvador, ele precisa ser também o nosso Senhor, né? Aquele que está à nossa frente, né? Nos direcionando, nos dirigindo. Para isso que nós temos recebido a palavra profética. Então nós não podemos tocar na palavra profética de qualquer maneira, né? De maneira superficial. O Senhor está mostrando para nós que nós precisamos nos aprofundar na palavra, né? Para isso que Deus deixou a Bíblia escrita, né? Senhor Jesus, hoje o inimigo de Deus está usando de todo o seu esforço, né, para tentar anular isso, mostrar, né, aí, né, por vários estudos, aí, várias pessoas divulgando, né, que a tradução da Bíblia está errada, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, tem que acrescentar isso, tem que tirar aquilo. Aí as pessoas começam a duvidar da palavra, né? Ó Senhor Jesus, né? Estão tentando tirar, né, a questão do nome de Deus, né, Senhor Jesus, né? Tentando tirar ali a questão de Jesus hoje, né? Hoje o nosso precisa estar focado no Senhor, né? Focado em Cristo, né, Senhor Jesus, o ungido, né? Aquele que veio e cumpriu a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos estar focados nisso, né? No nome, na palavra, né? Então o inimigo está tentando anular a palavra, está tentando anular o nome do Senhor, né? Para a gente não invocar o nome, não dizer Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, e ele também está tentando anular a igreja. Hoje as pessoas, elas não sabem o que é a igreja, né? Senhor Jesus. Eu vou fazer um vídeo ainda bem específico, ainda mostrando o que é a revelação da igreja na Bíblia, né? Não é, quando a gente tocar naquilo que é a realidade da igreja, você vai ver que a igreja não é o que as pessoas estão pensando, estão dizendo por aí, né? Senhor Jesus, a igreja não é simplesmente um lugar físico, não é um lugar onde simplesmente você congrega tal. A igreja é uma esfera, a esfera de atuação de Deus, onde o Senhor se expressa. Por isso nós somos feitos o corpo de Cristo, né? Ó Senhor Jesus, né? Por isso que ele está tocando aqui, que a gente ao ler a Bíblia, ao ler os livros espirituais, ao ouvir as mensagens, é para a gente adquirir um conhecimento interior, subjetivo, experiência com o Senhor, né? E aí você vai receber a revelação da palavra. Então o inimigo hoje, né, para pessoas que realmente não têm esse conhecimento íntimo de Deus, né, as pessoas estão em dúvida, né? Quem é Deus? Né? A Bíblia, será que está certo? Será que aquilo que eu criei é isso mesmo? Poxa, será que o nome de Jesus não é esse? Então o que eu tenho que falar então? Né? Aí a pessoa começa a duvidar, né? A igreja, poxa, a igreja tem tanto escândalo, tanto pecado, tanta situação, então é para eu ficar na minha casa? Né? É para eu simplesmente ficar ouvindo mensagens de longe? Né? Ó Senhor Jesus, né? Não caia nessa, né? O Senhor, ele é o nosso Deus provedor, né? O nosso Deus criador, mas ele também é o nosso Senhor, né? Senhor Jesus, a Bíblia, né? É o falar de Deus, né? Aquilo que vai nos trazer um pleno conhecimento de Deus, né? Mas eu preciso entrar na palavra para valer, né? Exercitando o meu espírito, como invocando, valorizando esse nome, né? O nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Tocando na palavra, tocando no Espírito. E a igreja é uma esfera espiritual, é o lugar onde vai haver não só o meu viver individual, mas também o viver coletivo, onde vai ser produzida a vontade de Deus. Né? A gente individualmente a gente não vai produzir isso, mas a gente precisa gerar isso, né, juntos. Né? Por isso o Senhor nunca mandou discípulos sozinhos, sempre mandava de 2 em 2, de 3 em 3, né, Senhor Jesus. Por isso que ele falou, né, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, né, ali eu estarei no meio deles. Né? Então, mas tem milhares de pessoas na internet, eu na minha casa, mais o outro. Não, isso não é 2 ou 3, isso é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O Senhor, ele quer unidade, né? O Senhor, ele conta a nossa unidade como a nossa família, né? Senhor Jesus, né? Pessoas ali reunidas com um só propósito, passando dificuldade juntos, perdoando uns aos outros. Esse é o viver do corpo. Não dá para descartar ninguém. Não dá para você olhar para sua mão e falar, não acha esse dedo feio, corta ele, deixa ele no canto lá e eu vou viver o resto aqui. Não, o Senhor precisa de todos nós precisamos de cada membro nosso, né? Cada pedacinho nosso é importante, né? E cada um de nós é importante para o Senhor, cada filho de Deus, ninguém pode ser desprezado. Ó Senhor Jesus, por isso que ele está falando,
né, a palavra de Deus, né, a pessoa de Deus, não é para a gente ter um conhecimento teórico e doutrinário, mas para a gente ter uma experiência viva, né? E esse conhecimento de Cristo, um conhecimento verdadeiro, firme, sólido, é o resultado de uma busca espiritual adequada. Não é de qualquer jeito, né, Senhor Jesus? Se você ler rapidamente, ler de qualquer maneira superficial, você vai entender outra coisa. Então a gente precisa dessa palavra mais profunda, uma palavra que dá direção, uma palavra profética, né, Senhor Jesus? Uma palavra que nos situa, né, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus é, né, para a gente não ser enganado, né, Senhor Jesus? Né, o Senhor ele quer nos mostrar a sua pessoa, né, e produzir em nós um conhecimento íntimo, né? Ó Senhor Jesus, como eu falei desde o início da semana, a gente vai ouvir várias vezes, essa semana toda já ouvimos e vamos continuar ouvindo muito essa palavra, né? Intimidade com Deus, né? Íntimo de Deus, íntimo do Senhor. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ir diante do Senhor, né? E rogar ao Senhor o quê? Conhecimento e revelação, né? Espírito de sabedoria e espírito de revelação, Senhor, para que Ele possa falar especificamente, pessoalmente, intimamente com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, né? Então, como Ele tocou, a gente precisa ouvir a palavra só na reunião, a gente precisa ouvir o falar do Senhor todos os dias, né? Direção do Senhor todos os dias. Se você buscar o Senhor superficialmente, aí você pensa assim, ah não, se eu buscar só um pouquinho, pelo menos já está bom. Não, isso aí vai te afastar do Senhor, né? Senhor Jesus, você vai viver distante de Deus e vai ser muito pobre, né, em experiências interiores, experiências verdadeiras, né, em você realmente testificar, testemunhar a fé, né? Então isso aí vai produzir em você uma religião, ou vai produzir em você um conceito, né, um conceito errado de Deus, e aí ao invés de você se aproximar, você se afasta, né? Como já compartilhei aqui, né, a experiência do jovem, né, que achou que podia chegar e pregar o evangelho e tal, de qualquer maneira, foi pregar para um ateu. O ateu fez tanto questionamento para ele que ele começou a ter dúvida. Ele começou a duvidar da palavra, começou a duvidar da oração, né? E aí foi pregar para o ateu e ficou ateu por vários meses, né? Não conseguia orar, não conseguia tocar na palavra, porque ele fez as coisas, mas não fez de maneira adequada. Não se aproximou da palavra de maneira adequada, não se aproximou das pessoas de maneira adequada, né? E gerou nele o quê? Um sentimento de vazio, né? Ele não saber mais quem é Deus, se realmente ele tinha fé, se Deus existia, se a Bíblia era verdadeira. Por isso que hoje tantas pessoas estão pegando isso aí, né? Estudos isso aí, estão espalhando, né? Porque falta um conhecimento real de Deus. Nós estamos tendo um conhecimento que está afastando-as de Deus, né? Ó Senhor Jesus, vai te produzir uma intimidade, né? Algo pleno, mas está gerando algo superficial. Ó Senhor Jesus, né? A gente não pode ficar na superfície, mas tem que tocar em algo profundo de Deus, né? Investir nosso tempo em conhecer verdadeiramente o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Conhecer a pessoa de Deus e ter discernimento, né? Da vontade de Deus, né? Saber separar, né? Por isso o Senhor fala, né? Que Ele vai mostrar, né? Quem é que realmente está servindo a Ele, né? Ele vai mostrar a diferença entre o santo e o profano, né? Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso você vai obter como? No Espírito, né? Desfrutando o Senhor, tendo um conhecimento profundo de Deus, né? Só com esse conhecimento profundo que a gente vai conseguir amadurecer e crescer, né? Senhor Jesus, progredir na nossa carreira cristã, né? Aumentando o nosso amor, né? O amor pelo Senhor, o amor pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, né? E o conhecimento adequado também vai nos dar um amor com discernimento e percepção, né? Paulo falou isso aqui, né? Porque alguns irmãos estavam indo, né, com pretexto de não, eu sou irmão, eu sou da igreja. Aí eles vinham, penetravam no meio dos irmãos, né, e desviavam os irmãos da fé, né, Senhor Jesus. Então ele falava, ó, receba os irmãos, mas com discernimento e percepção, né, ó Senhor Jesus. Né, como eu já falei aqui no canal várias vezes, essa palavra continua valendo. Qualquer pessoa, né, que confesse Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, para mim ele é um irmão. Mas a maneira minha de lidar com esse irmão tem que ser com discernimento e percepção, né? Para que, né, eu possa ganhar algo do Espírito e também possa transmitir algo do Espírito para ele. Né? Como a palavra fala, julgai todas as coisas, retém o que é bom, né? Senhor Jesus. Então, né, tudo que a gente aprende, tudo que a gente convive com o irmão, a gente aprende. Né? A gente precisa aprender, né? Sejam situações boas e situações ruins, né? Nem tudo pode, né, ser ruim, né? Pode ser vinda de mau exemplo. Então você pode olhar com ele, opa, esse caminho aqui não é bom,
né? Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente tem que ter discernimento, né? Conhecer o Senhor de maneira melhor, né? De maneira maior. Ó Senhor Jesus, todos os dias conhecer o Senhor subjetivamente, conhecer o Senhor na sua experiência prática, algo no seu interior. Quando vier outras coisas exteriores, não vai alterar o que você crê, porque é algo que o próprio Senhor falou. E aí você pode ir diante do Senhor, mesmo que você tenha dúvidas. Você vai, Senhor, poxa, eu sempre criei nisso, o Senhor mostrou isso, agora estou recebendo tal palavra, a pessoa está mostrando tal coisa. Senhor, é isso mesmo? O Senhor vai dizer sim, não. Né? Ó Senhor Jesus. E aí você não vai ficar atrapalhado, porque você vai ter algo sólido, um firme fundamento, né? Senhor Jesus. Né? Então, como eu toco aqui, né? A gente precisa realmente, né, tocar no Senhor, né, de maneira plena, conhecendo a vontade, discernindo. Né? E aí a gente vai viver de um modo digno, né? Digno do Senhor, né? Agradando o Senhor. Né? Não sendo criança, né, que é levado, né, como a palavra fala, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Não fala vento de heresia, não fala vento de conhecimento, fala vento de doutrina. Né? São coisas que parecem ser muito boas para praticar, mas na verdade não te levam a lugar nenhum. Né? Ó Senhor Jesus. Algumas pessoas querem mostrar para mim, né, estudos, não, porque a palavra é isso, para você fazer, irmão, você leu isso tudo aí, isso aí te levou até onde? Né? O que você está recebendo de Deus? Ele, não, irmão, na verdade eu estou cheio de dúvida. Eu falei, então, não abandona isso, volta para o Senhor, ora ao Senhor. Né? O Senhor, a Bíblia fala que, né, aquele que crê no Senhor não será confundido. Você está sendo confundido porque isso aí está te levando a deixar de crer no Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, né? Vamos voltar para a palavra, vamos voltar para o Senhor. Né? Vamos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Né? Senhor, isso, aquilo que vai nos levar diante do Senhor. Tem coisas que realmente a gente não pode ignorar, mas a gente precisa levar diante do Senhor. Né? Você vai ouvir um estudo que fala contra a Bíblia. Se o Senhor é o próprio autor da Bíblia, vai perguntar para o Senhor, né? Senhor Jesus, né? Vai diante do Senhor com o coração limpo, não com o coração sujo, cheio de questionamentos, né? Coisas imundas, não, mas vai com um bom questionamento, né? Uma dúvida saudável, algo saudável diante de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí, como ele tocou, a gente precisa agir com moderação, com maturidade, com responsabilidade. A gente não pode sair por aí deflagrando, falando qualquer coisa, né? Ó Senhor Jesus. O que a gente tem que se empenhar não é conhecer isso aqui, mas é conhecer o Senhor. E conhecer os vários aspectos de Deus, né? O Deus da glória, o Deus da justiça, o Deus da santidade, o Deus do amor. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Vários aspectos do mesmo Deus. Né? Senhor Jesus. Né? E como toca, né? Quando você começa realmente contatar o Senhor de maneira adequada, tocando no amor de Deus, você vai recebendo luz e você vai reconhecendo sua própria condição, né? Não é uma questão de apontar a condição do outro, mas a sua própria condição, e você vai ver a necessidade de se arrepender. Arrepender não é de pecados, isso aqui, mas se arrepender da sua própria condição. Você se arrepender de todo dia estar fazendo a mesma coisa, estar nas mesmas dificuldades, né? Senhor Jesus, né? De não conhecer ainda mais o Senhor, de não ter mais profundidade. Né, Senhor Jesus, se arrepender de ainda ser infantil, de ainda ter tanta dúvida, de ser tão imaturo, de ser tão natural, né, Senhor Jesus, mas realmente a gente precisa conhecer, né, quem Deus é, né, aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele quer para nós, né, Senhor Jesus, para a gente poder ser iguais a Ele. Né, esse é o verdadeiro propósito de Deus, né, que a gente chega ao pleno conhecimento da verdade para a gente atingir a perfeita varonilidade, a gente atingir a estatura de Cristo, né, ser iguais a Ele. E para ser igual a Ele a gente tem que conhecer, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, se a gente viver no Espírito, né, tocando, né, no arrependimento, né, nos voltando ao Senhor, né, nos arrependendo dos nossos pecados, nossos erros, dos nossos procedimentos, aí a gente vai crescer e amadurecer, né, progredindo, vivendo em novidade de vida, não vivendo para nós mesmos, nosso ego, né, nossos achismos, né, e deixando para trás tudo aquilo que é velho, né, e tocando no Senhor de maneira nova. Né? Ó Senhor Jesus, é isso que vai nos fazer férteis, né, ativos para promover a fé, né, e nos conformando à imagem do Senhor Jesus, né, sendo como Ele é de fato e de verdade. Ó Senhor Jesus, né, se a gente viver na presença dEle, né, exercitar o Espírito, contatar o Senhor, toda vez que a gente tocar na palavra vai ser para ser renovado e não para gerar dúvida, né, não para gerar incredulidade. Né, cada um de nós precisa tocar nisso, né, quando você está tocando na palavra, está gerando incredulidade, ou está te dando mais fé, né, Senhor Jesus, mais da pessoa de Cristo. Né, aí vão ter reuniões cheias de frescor,
né, cheia de frutos, né, a pregação do Evangelho, o seu viver, né, cheio da vontade de Deus. Aí quando vier as dificuldades, né, vier essas várias direções estranhas, você não vai ser abalado, né, mas você vai ser mais íntimo de Deus, vai conhecer aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está no íntimo de Deus, e você também vai se tornando mais íntimo, né, conhecendo mais o Senhor. Aí quando vier uma outra coisa diferente, você vai, não, peraí, isso aqui em comparação com a palavra de Deus me deu, não dá. Né? Porque você conhece o Senhor intimamente, né? Você vai conhecer esse Deus, né, que chama à existência as coisas que não existem. Deus que vivifica os mortos e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. É isso que nós precisamos de fato. Né? Senhor Jesus, não aquilo que gera dúvida, mas aquilo que gera mais Cristo, mais amor, mais vivência, mais experiência. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.